E às vezes a gente está assim com a nossa família, sem esperança. Estamos olhando para as situações e já não vendo mais saída. A gente olha para o cenário e não consegue enxergar mais nada. Somente desgraça. Mas nós servimos um Deus que tudo pode, irmão. Um Deus que vai além das nossas expectativas. Um Deus que enxerga diferente de como eu e você enxerga. Às vezes nós olhamos com os olhos carnais, olhamos as circunstâncias, olhamos o cenário e só vemos desgraça. Mas Deus, Ele vê além. Ele olha lá na frente, assim como Ele disse a Samuel, né? Samuel, você não vê como eu vejo. Porque Samuel chega para ungir um rei. Ele olha um homem bem aparente, forte, grande. Eis aí o rei de Israel. E se o Senhor não intervém, ele tinha ungido o rei errado. O Senhor falou, não, que esse eu já tenho rejeitado. E às vezes nossos olhos estão assim, vendo o cenário, mas não olhando para o Salvador. Aquele que quando Maria perguntou para o anjo, como será? E aí o anjo diz para ela, porque para Deus, nada é impossível. Nós servimos o Deus do impossível, aleluia. E nessa manhã eu queria deixar alguns pontos para pensarmos um pouco melhor nesse texto, a qual acabamos de ler. E o primeiro é, a sua família, ela é um projeto de Deus. Quando olhamos para a família de Jacó, vemos uma família bem problemática. Amém? Então nós vemos lá Jacó, ele dá início lá à sua família, através da sua esposa Lia. E aí ele trabalha, ele vai tendo filhos, e aí começa-se uma rivalidade entre as mulheres. Então você pensa assim, Jacó ele teve Lia, aí ele trabalhou 7 anos, durante esses 7 anos ele teve filhos com Lia. E aí, depois de 7 anos ele recebe Raquel, só que Raquel ela não poderia ter filho, ela era estéril. E era a mulher que Jacó amava. Então começa ali uma rivalidade, começa uma competição. Entendemos que era uma família que tinha os seus problemas, as suas indiferenças, e talvez não seja diferente das nossas famílias. Ainda mais aquelas famílias que são maiores, né? Às vezes hoje você é você, seu esposo, seu filhinho. Mas tem famílias que são grandes. Teve pai, que nem a família da minha mãe são em 7 irmãos. Tem famílias que são em 10 irmãos. São famílias que são menos. A minha família hoje, eles vão ser em 4 irmãos. Olha que benção. Então já dá para ter um pouquinho de problema, né? E talvez essa trajetória se inicia um pouco conturbada entre as famílias ali. Por essa questão dessa rivalidade. E aí, Raquel, que não podia ter filhos, ela tem tive uma ideia, eu tenho uma concubina. E aí ela dá-se a concubina para que Jacó tivesse filhos com aquela concubina. Entendendo que o Abraão lá atrás já teve problema com isso. Mas elas não estavam preocupadas. Mas elas estavam preocupadas em dar filhos ao seu esposo. Isso por causa do sistema patriarcal a qual elas representavam e viviam. Porque era comum e muito importante que a mulher desse filhos ao seu marido e de preferência filhos homens. Para que a geração continuasse. E as crianças crescerem em meio a tudo isso. Então os filhos começam a nascer. E aí as crianças vão vendo desde o início aquela divisão, aquela rivalidade dentro da família. Eles vão vendo aqueles problemas entre a mãe e a madrasta, vamos se dizer assim. Ambos, né? Essa é minha mãe, mas essa é minha madrasta. Então começa a ver esse problema familiar. E aí lá pelas tantas, o primogênito
que seria aquele que herdaria o cajado do pai, que levaria aquela família após o falecimento do pai, que seria o patriarca daquela família, o homem a qual representaria a família de Jacó, após o fechar dos olhos dele, que era Rúben, o seu primogênito, filho de Lia. Ele lá pelas tantas, ele se deita com a concubina de seu pai, que era a concubina da sua mãe Lia, e coabita ali com ela. E o seu pai fica sabendo disso. Isso está em Gênesis 35, 22. Abra aí. Deus disse a Jacó, Gênesis 35, 22, irmão. Na época em que Israel vivia naquela região, Rúben deitou-se com Bila, concubina de seu pai. E Israel soube disso. Amém? Jacó teve 12 filhos. Então, acontece uma situação, e Israel, que no caso seria Jacó, ele fica sabendo dessa situação que acontece. Só que o texto ali, morre ali e não fala mais nada, né? Coisa de família, né, irmão? É? Acontece os problemas, a gente resolve ali, dentro de casa. E não está errado isso não, tem que ser assim mesmo. A gente tem que resolver os problemas dentro de casa. E aí, isso lhe fez perder o direito da primogenitura. Isso vai estar em Gênesis 49, quando Jacó, ele vai dar ali, abençoar os filhos, né? Ele vai dar uma triste notícia a Rúben, dizendo que aquele direito de primogenitura não pertencia mais a ele, pelo o erro dele do passado. A consequência veio. Temos também Simeão e Levi, que fizeram aquele massacre por causa da sua irmã Diná, né? Então, lá em Gênesis 34, Diná era a irmã, a única filha mulher de Jacó. Jacó ele teve 12 filhos e uma filha, que foi Diná. E aí o rei, acho que de Siquém, se não me falha a memória, ele se deita ali com Diná. E aí tirando a sua virgindade. Os irmãos ficaram extremamente irritados com isso e queriam matar ele. Porém o rei se aproxima, pede perdão, diz que vai pagar um dote e que o filho está apaixonado realmente por Diná e que queria casar com Diná. E aí eles tramam ali, os dois irmãos, uma maldade, né? Dizendo, não, tudo bem então, a gente deixa, mas vocês precisam se circuncidar. E aí quando eles se circuncisam, eles ficam debilitados, todos os soldados, todo o povo, os guerreiros que tem ali, eles ficam todos debilitados por causa da circuncisão. E aí eles vêm à noite a fio da espada e matam todos. Essa, lembrando, é a família de Jacó. Amém? Talvez você está se identificando um pouco aí. Aí lá pelas tantas, Judá. Em Gênesis 38. Ele, depois que José é vendido, ele entende que ele não quer ficar mais no meio dos seus irmãos.